Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo ao nosso podcast do RIB Jurídico. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Como vocês estão? Bem-vindo, isso mesmo, a mais um podcast jurídico para invadir a sua mente de conteúdos. RB Jurídico tá no ar. Bom, hoje a gente vai discorrer sobre a lei do feminicídio, que completou no dia 10 de março, completou 10 anos Em da criação. Foi dia 10 de março, isso? março de 2025, uau! Isso. E tanta coisa aconteceu, né, galera? Tanta coisa aconteceu e simplesmente a gente vê que as vítimas hoje têm a seguridade em lei. Por essa por este crime, na realidade, né, tão hediondo que é previsto aí na nossa sociedade diariamente, às vezes. Sim, foi uma revolução jurídica que nós tivemos no Brasil, principalmente desde o início da criação, porque trouxe uma proteção nova às mulheres. Hoje a violência doméstica ela é muito grande no Brasil e no mundo, não é um problema social só nosso, é um problema no mundo. E tem pesquisas que dizem que nossa Lei Maria da Penha, até a Lei Maria da Penha em si, que entra nesse rol, é uma das mais avançadas do mundo à proteção do direito das mulheres. E o feminicídio, a criação da lei do feminicídio, acaba dando Uma ênfase, né. uma ênfase maior aos crimes, dá uma seguridade maior às mulheres que acabam sofrendo esse tipo de abuso por parte de homens. Exatamente, em 2024 no estado, foram 253 casos de feminicídio, enquanto no interior foram 160. A vítima mais jovem tinha 5 anos e foi morta ao lado da mãe, pelo próprio pai, em Boituva, São Paulo. Já a mais velha tinha 76 anos quando foi morta pelo filho, gente, pelo filho, em São Manuel, São Paulo. Que país é esse? Que mundo é esse? Sim, a lei de feminicídio, ela veio para te trazer uma seguridade em lei. Você tem proteção em lei, garantida em lei. Você mulher, você mãe, você filho, você filha, você sobrinha, vocês têm a seguridade em lei. É bom deixar claro também que nessa questão da lei do feminicídio ela não tem idade. A lei do feminicídio ela foi feita para proteger mulheres, não importa a idade delas. Pode, como no caso teve uma criança de 5 anos e uma idosa de 76. Ambas foram seguradas por essa lei. Tiveram ali a sua segurança em si, né. Infelizmente não acabaram vindo a óbito, mas os seus agressores serão processados ou já foram processados, no caso, por conta desta lei. Foram direcionados dentro desta lei. Exatamente. A lei do feminicídio modificou o artigo 121 do Código Penal, acrescentando feminicídio como crime hediondo. Olha só. Então, assim, engraçado, né, gente? Porque mesmo os agressores, sabendo dessa lei, eles de fato cometem o crime tendo a consciência, tendo conhecimento da seguridade da mulher em lei. E a lei é de 14.994 de 2024, sancionada em outubro de 2024, aumentou a pena para o crime de feminicídio, que passou a ser de 20 a 40 anos de prisão. Então, antes daquele agressor cometer ou pensar em realizar aquele ato de crime hediondo, ele já está ciente da pena dele de 20 a 40 anos. E mesmo assim, isso é muito chocante, né, para nós mulheres, eu me coloco no lugar das mulheres, porque são pais, são tios, são esposos, são filho, então, gente, que país é esse? Entendeu? E a lei ela trouxe essa seguridade para a mulher e mesmo assim agressões continuam ocorrendo diariamente. A lei, ela veio para substituir, entre aspas, a lei do homicídio, porque ela é um agravante, na verdade. A lei do feminicídio, que ficou conhecida como lei do feminicídio, no caso, é o homicídio, só que com um agravante de ser crime contra a mulher.
Então, se chegar ao ponto do feminicídio. Antes desse ponto do feminicídio, que é na questão da mulher ali vir a óbito, é entrado, no caso, na Lei Maria da Penha. Então, antes de chegar ao feminicídio, que a Lei Maria da Penha é uma das mais seguras, né, que trazem uma seguridade muito grande para as mulheres no mundo inteiro. Então, foi desde o início de um processo em si, inicia-se na Lei Maria da Penha e, se acabar vindo a óbito, entra no rol do feminicídio. Exatamente. E assim, é bem engraçado de se pensar, porque, vai entrar agora numa linha tênue de tabus. Ah, gente, se não tem tabu, não é podcast. E a gente para pensar por que que a mulher precisa ser protegida. Veja bem, a mulher é o sexo frágil. Quantos homens aí que às vezes têm altura mais alta do que uma mulher, tem o peso, tem o físico, o porte mais forte do que uma mulher. E não, não é ser fora da caixinha, você pensar que você precisa de uma lei para te garantir proteção, para prevenir o crime contra você. Não, isso de fato ocorre diariamente. Infelizmente, esses crimes são reais. A estatística dos crimes são reais. Então a gente precisa se prevenir e ter a consciência do que a lei nos garante, entendeu? E exigir que essa lei, de fato, ela seja para sua proteção. Se este crime vier a acontecer com uma vizinha, vier a acontecer com um familiar próximo, infelizmente você tem de sim chamar um responsável legal para que, seja comprovados, né, a a estatística do crime hediondo que foi ocorrido no momento. Esse caso na Lei Maria da Penha. Só que tem que deixar bem claro uma coisa, no Brasil, nós temos uma definição bem clara na lei que um crime contra a mulher só pode haver processo, investigações, mediante testemunha da vítima. Se a vítima não testemunhar, não dar sua declaração referente ao que aconteceu e uma acusação, não existe um processo. Não existe algo que vai investigar. Claro, a polícia vai fazer o trabalho dela de investigação, mas sem denúncia da própria vítima, o Ministério Público ele não pode agir sozinho. Ele precisa da representação da vítima para seguir com o processo. Então, nesse caso, na Lei Maria da Penha. Agora, se for no caso do feminicídio, aí é outra história. Exatamente. Vocês sabiam que a lei do feminicídio é a pena mais alta prevista do Código Penal? Sim, é real, devido às estatísticas. Engraçado e chocante pensar mais uma vez essa linha tênue, por quê? Foi há 10 anos, né, que estamos com essa lei, é 10 anos. recente, 2015 ela. é uma lei nova, né, vamos dizer, é uma lei bebê. Sim, porque homicídio, por exemplo, doloso, é de 6 a 20 anos de reclusão, de acordo com o Código Penal 121 artigo. E homicídio doloso qualificado, 12 a 30 anos de reclusão. E aí, vocês sabem qual que é a diferença do feminicídio para o homicídio? Na realidade, se a gente tiver ali no crime de homicídio, uma vítima mulher, vou colocar assim, e também uma vítima que seja um homem, ainda assim é um homicídio. Agora, se for uma vítima ligada à característica da mulher, se torna um feminicídio. É, tem que deixar bem claro isso. Se for um homem contra um homem, homicídio. Um homem contra uma mulher, feminicídio. Mulher contra um homem, homicídio. Mulher contra mulher também é feminicídio. Não é direcionada essa lei somente contra o homem que vai contra a mulher. Essa lei é direcionada para a proteção de todas as mulheres, não fica presa em gênero. Então, neste caso, é segurado o direito da pessoa. E existem estatísticas que comprovam que 30,4% dos homicídios de mulheres ocorrem dentro do domicílio da vítima. Ou seja, como a gente começou esse podcast aqui, para deixar claro, tio, pai, eh
esposo ou mesmo outras pessoas envolvidas no caso, que moram na mesma residência. E a maior parte dos crimes são contra mulheres negras. Por isso, é importante reforçar essa situação de que as vítimas devem ter apoio, inicialmente pela Lei Maria da Penha, e infelizmente se chegar no num feminicídio, aí o assunto muda de figura, porque terá que ser um processo em si que o Ministério Público vai abrir contra esse agressor ou essa agressora e vai poder aí cumprir a pena conforme disposto no artigo. Engraçado também, porque Brasil é o quinto país com maior número de mulheres assassinadas. Uau! A maioria das vítimas é morta por parceiros ou familiares, conforme a gente vem falando aqui. Por quê? Porque na realidade, se a gente for parar para pensar na rotina, quem conhece a sua rotina, você mulher que tem aí o esposo, você mulher que tem aí os tios, parentes, né, familiares próximos, eles conhecem a sua rotina, conhece o seu ponto fraco, a sua vulnerabilidade, entendeu? É exposto isso, logicamente, por ser família, e aí, infelizmente, acaba ocorrendo esse crime hediondo. Lembrando que a lei do feminicídio, ela só se enquadra se for um crime familiar, porque tem que ser em razão do gênero da mulher. Exatamente. Não importa se for uma mulher contra uma mulher, É. ele ainda assim é considerado feminicídio, porque tinha uma relação familiar e doméstica, de violência doméstica já. E mulher contra mulher seria homoafetivo, né, ali considerado já como um casal. Exato, o transgênero também entra nesse rol. Gênero, exatamente. E aí, o caso que ganhou maior repercussão nacional foi o de Tatiana, no Paraná, uma advogada, infelizmente. A advogada morreu após ser jogada do quarto andar pelo seu marido, Luiz Felipe. Ele afirmou que a mulher se jogou da sacada, tese descartada pela perícia. O assassinato ocorreu após brigas por mensagens em uma rede social. Então, conforme a gente falou, é feito aí toda essa perícia, uma Investigação. investigação para comprovar ali os fatos ocorridos e para que a seguridade da mulher esteja aí sempre embasada nesta lei do feminicídio. Tem que deixar claro que a lei do feminicídio, ela mudou muito o nosso ordenamento jurídico, visto que a nosso Código Penal, infelizmente, é de 1940. É um Código Penal extremamente defasado, ainda temos artigos que a cobrança de multa é feita em réis, que é completamente inacreditável, visto que a gente teve uma renovação do Código Civil em 2002, uma renovação do Código Tributário que vai ser feita agora, em 2030, se eu não me engano, a reformulação do Código de Processo Civil que foi feito em 2015, e teve diversas mudanças e hoje não existe um precedente da mudança do Código Penal. O Código Penal ele tem as suas atualizações, tem as suas leis complementares, mas infelizmente continua sendo um código muito defasado de 1940. Se a gente for parar para pensar também, hoje a mulher, na verdade, ela já tem, toda ali estatística, caso ela queira, eh falar de uma agressão, né, através da delegacia, ela já tem ali um número que ela já pode discar, caso ela venha perceber que está sendo seguida. Então, assim, tudo é um conjunto, né, que vem abrangendo para esta lei de feminicídio, uma proteção. E aqui a gente também trouxe umas estatísticas de assassinatos de mulheres no Brasil, que cresceram infelizmente 21% de 2003 para 2013, passando de 3.937 para 4.762 mortes. Os dados são do Mapa da Violência de 2015, levantamento feito em conjunto pela Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, Organização Pan-Americana da Saúde, Organização Mundial. E é isso aí, mulheres e faculdades. Em faculdades, mulheres, em vizinhanças, mulheres com familiares.
Se você é vítima ou já sofreu algum tipo de problemas relacionados a isso, o mais importante que você pode fazer é denunciar. Principalmente no Brasil que nós vivemos. A o nosso jurídico ele funciona. Ele pode demorar um pouco para funcionar, mas ele funciona. E ainda assim nós temos muitos acessos que as nossas políticas públicas trouxeram para a proteção da mulher. Desde muitos anos nós já temos aí 10 anos dessa lei do feminicídio. Então é um grande avanço que as mulheres conquistaram. Exatamente. E é um crime cometido simplesmente por ódio, posse e intolerância do sexo feminino, independente, seja criança, seja recém-nascido, seja primo, seja filho, é meramente por ser mulher. E os dados, infelizmente, só têm aumentado. Agora, cá para nós, imagine só, né, Isra, se a gente não tivesse essa lei. Quantos casos que já ocorreram de mortes estariam sem a seguridade essas mulheres? Sim, exatamente. Eh Iria ser o quê? Homicídio, né? Iria ser homicídio, teria uma pena mais reduzida, e ainda mais, imagine em outro mundo que nós não tivéssemos a Lei Maria da Penha, por exemplo. É, Isso acabaria acabando um colapso no nosso direito, né. sim, porque é 6 a 20, né, e aí o feminicídio ele entra com a pena aí de De 20 a 20, 40. 40. Então imagina só, infelizmente já tendo a lei, os agressores acabam cometendo este crime, imagine se não tivesse. Exatamente. Vocês têm Ia ser mais problemático do que já é. Infelizmente, o nosso direito, como eu disse, é de 1940 e poucas mudanças foram feitas desde então, mas é aquilo, pontos positivos nós temos que comentar que realmente é um ponto muito positivo essa lei do feminicídio e é muito bom que tenha completado 10 anos e que venha proteger muitas mulheres. É isso aí, galera. Esse foi o nosso podcast RIB Jurídico. Siga a gente nas redes sociais, Instagram, blog. Todos os links estarão na descrição e inscreva-se no canal. Não importa se você está no dia, na tarde ou na noite, este conteúdo tem bastante conhecimento para você. Até mais.